aqueles eventos que nós estávamos acostumados a ver apenas em junho, julho e agosto, eles podem ser antecipados, como foi o caso, que aconteceu em maio. E o que é que nós tivemos naquela semana? Tivemos chuvas na quarta-feira, um pouco de chuva na segunda, quer dizer, havia uma umidade antecedente, o solo já estava saturado. E aí veio aquela forte precipitação na sexta-feira. Houve uma chuva intensa? Sim. Concentrada? Sim. É possível acontecer de novo? Sim. E as mudanças climáticas estão nos mostrando isso. Quando a gente olha os últimos resultados do relatório de avaliação, que é o 6º relatório de avaliação do IPCC, aquele painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, né? Você tem uma visão clara da situação que não é muito boa. Por exemplo, nós aumentamos já a temperatura no continente em cerca de 1,1 graus Celsius. E nos oceanos, quase 0,9 graus Celsius, quando a gente compara no início da Revolução Industrial, 1750 mais ou menos, né? Nós podemos pensar, isso é muito pouco, isso é muito, né? Porque isso é uma temperatura média. Então, quando você aquece o oceano, o que acontece? O oceano cede mais energia para a atmosfera. O efeito das mudanças climáticas são de várias formas. Um deles é a questão de ou aumento da quantidade de chuva e ou o aumento da frequência de chuvas intensas em curto tempo. Na região Nordeste, é esperado uma pequena redução na quantidade de chuva, mas com grande potencial de chuvas concentradas. Isso é um fenômeno planetário. Nós vamos ter cada vez mais ondas de calor marinha, ou seja, ondas de calor marinha é justamente esse processo de aquecimento de uma região muito maior do que aquela região está acostumada a aquecer, porque nos últimos 20 anos a velocidade de aumento do nível do mar foi 2,5 vezes, ordem de grandeza, maior do que a média do século passado todo. Então tudo aquilo que a gente imaginava que só ia acontecer em 2150, em 2200, em 2100, já está começando a aparecer no radar agora. Então esse impacto das mudanças globais, ele afeta tanto o excesso como a falta de água. E esse desequilíbrio causa a ocorrência de eventos extremos, como este que nós observamos aqui em maio do ano passado, com mais de 120 pessoas que morreram, né? Sem entender os oceanos, não dá para entender e para compreender o clima, inclusive as suas mudanças. Aí vamos olhar para Pernambuco. Por que a gente está tendo cada vez mais esses fenômenos extremos de precipitação? Quando as águas do Atlântico Sul estão mais aquecidas, que geralmente estão correlacionadas com o fenômeno de Laninha, então as chuvas são mais intensas sobre a nossa região. Nesse período final, começo de ano, a Zecite atua com maior intensidade e leva as chuvas intensas para o interior nordestino e o litoral também. E tem uma particularidade nessa região do Oceano Atlântico, que é a existência de uma piscina quente. Que é uma grande área aqui na frente da região Nordeste, da borda leste, com temperaturas que passam o ano todo muito elevadas naturalmente já. Então, todas as instabilidades atmosféricas que vêm, né, do leste para oeste, da África, né, para o continente sul-americano, em particular para essa região Nordeste, que a gente chama de ondas de leste, né? Essas ondas, elas se encontram com essa piscina quente, e essa piscina quente, por estar muito aquecida, cede calor para a atmosfera. E isso é uma transferência de energia muito eficiente, é o calor latente que a gente chama. Se isso seria um novo padrão, só o tempo nos dirá, mas a princípio observa-se que os meses
de março, principalmente abril, maio, estão com índices de precipitação bem maiores, como a gente viu, inclusive, nas chuvas do final de maio do ano de 2022. Então, provavelmente, a questão do aquecimento está influenciando a questão do aquecimento dos oceanos e, a nível regional, esse aquecimento está majorando essas precipitações, a intensidade, a recorrência delas no primeiro semestre do ano. Recentemente, no litoral de São Paulo, tivemos o recorde de registro de chuvas concentradas no Brasil. 600 milímetros em um único dia. É o que a gente chama de um input excessivo de precipitação, ou seja, uma entrada de energia derivada de chuvas muito intenso. São padrões que a gente verifica na Ásia Meridional, em Taiwan, no Índico da França. São chuvas que 3, 4 mil milímetros em uma semana. Mas porque são áreas que são propensas, áreas de ilhas, áreas na borda de oceanos quentes, e aqui a gente está começando a vislumbrar esse tipo de situação e a gente percebe que não temos estrutura para suportar. Recife é considerada a 16ª cidade mais vulnerável do mundo com as questões de mudanças climáticas, porque ela tem um conjunto de possíveis problemas e que se comunicam. Uma grande planície e contornada por morros. Cotas baixas, cotas altas. Com isso, elevação de nível do mar será um problema seríssimo para Recife. Chuva excessiva, cidade topografia baixa e a maré sobe. Já é um fator que vai agravar ainda mais a situação das áreas de planície. Existia uma configuração do oceano e da atmosfera que era mais característica normalmente de junho, julho e agosto, mas que se encontrou com aquela coincidência de fatores em maio. Entre 23 e 29, ou seja, de domingo até o sábado, 29, dia da tragédia, precipitou sobre o Recife uma média de 530 milímetros. O mês todo de maio foi, salvo engano, 684, de acordo com o posto da Codecipe lá de Santa Amaro. Então, você teve o quê? Praticamente 3/4 das precipitações em apenas uma semana no mês de maio. Houve uma chuva muito concentrada, horária, particularmente no Jardim Monte Verde, que fez a diferença entre número de desastres e mortes da zona sul para a zona norte de Recife. Por isso que em maio de 2022 morreram praticamente 120 e tantos, quase 130 pessoas em uma única noite. Recorde, nunca tinha ocorrido isso na nossa região metropolitana. Tomando um parâmetro da enchente de 1975, majoritariamente os mortos foram por afogamentos. Nesse último evento de 2022, quase 90% foram de pessoas que morreram por movimento de massa. Ou seja, a população do Recife ela avançou sobre a periferia, as áreas de encostas, e essas áreas são áreas que são áreas de risco. Em 75, na década de 70, era pela inundação. Aí a gente combateu com as barragens. Então o Capibaribe hoje é um rio quase ele, vivo, entre aspas, ele vem devagarzinho. Mas deixamos os morros. Aí agora estamos com um problema grande de morro. Na década de 70, quando da enchente, foram construídas as unidades residenciais, as chamadas URs, ali no Ibura. Eu lembro que um grande geógrafo que tínhamos aqui, que faleceu no início da década passada, o professor Aziz Nassib Abissaber, ele viu as construções sobre os tabuleiros que existiam na zona sudoeste. Ele chamou a atenção, não deixem que construam sobre essas áreas porque há perigo. E de fato, são áreas justamente que hoje a gente identifica movimentos de massa, processos erosivos, porque alocou a população da área de inundação para áreas que sofrem movimentos de massa. Então, não é simplesmente relocar, mas onde elas vão, a distância de onde elas estavam, o custo, por exemplo, de transporte que elas teriam com a questão de trabalho. Então, é uma questão complexa que tem que partir justamente de uma ação do poder público juntamente à sociedade. O país precisaria de uma política séria habitacional, porque a população não ocupa porque simplesmente quer ocupar, é por necessidade. Então, Recife, além disso tudo, ela tem a sua própria vulnerabilidade social. Essa é a mais grave, tá? Porque essa é a única que nós podemos agir e que não agimos.
A configuração do ponto de vista estrutural da cidade, com essas ocupações, muitas já regularizadas, porque são ocupações irregulares, mas muitas já pagam IPTU, pagam água, pagam luz. Então, para o setor público e mesmo privado, já estão regularizados. Só que não há urbanização. Tá? Você não tem uma drenagem, você não tem um saneamento básico, você não tem uma pavimentação adequada, que leva a esse tipo de situação em que há áreas descobertas, áreas com cobertura vegetal, áreas que recebem uma forte quantidade de água e que fatalmente sofrem a movimentação. Quando a gente vê o plano diretor de Recife, que foi recentemente reformulado, não tem detalhamento diferenciado para os morros. É como se a gente ignorasse que é um universo diferenciado. Não que fosse difícil construir lá, não tem nenhuma dificuldade técnica. Não aconteceu foi esse controle. Então as pessoas ocupam por questões sociais e sem técnica de construção. Você tem que mapear, isso já existe, as áreas de risco da cidade. Aí eu não estou falando só dos morros, não, do deslizamento, etc. Eu estou falando dos córregos, da população ribeirinha. Nós temos exemplo, por exemplo, a questão do Morro da Conceição. É uma área turística, uma área de turismo religioso, e que lá na região você não tem, na região especificamente do lado da Avenida Norte, você não tem esse tipo de condição. Já do outro lado, do lado do vale do rio Bibiribe, do outro lado do Interflúvio, há movimentos de massa que ocorrem. Onde há urbanização, praticamente elimina-se esse tipo de situação. Era preciso uma política habitacional muito séria, muito profunda, e também todo um planejamento urbano e territorial, com visão de metrópole, porque é a região metropolitana, tudo se comunica, para que eu tenha condições de, pelo menos nas áreas de maior risco, poder não ter a ocupação. Porque não basta você chegar lá e dizer, saia todo mundo, vão para onde? Eventualmente se coloca a retirada dessas populações, que já é uma questão um pouco mais complicada na medida em que são pessoas que já habitam gerações ali, pessoas que habitam há 30, 40 anos naquela área, tem um convívio social, um convívio familiar, né? Então já é um complicador, mas há áreas, por exemplo, que se faz necessário devido justamente ao risco que se coloca. Mas onde alocar essas pessoas? A gestão de risco é quando eu estou antes da ocorrência. Primeiro, a prevenção no sentido, por exemplo, com obras de engenharia. Seja ela de proteção superficial, seja ela com obras de estabilização, muros de arrimos e outras formas de solução. Então eu estou tentando evitar o processo ocorrer de deslizamento ou de erosão. Eu tenho a parte de mitigação e de preparação. Mitigação, eu vou educar a população, eu vou criar um sistema de alerta e alarme, com essa boa comunicação, o sistema que eu aviso a população e a população educada, ela vai se retirar e vai se deslocar para áreas seguras. Há uma chuva excessiva, para onde essas pessoas, quais são as rotas de fuga, para onde elas vão, que centros vão receber. Você tem a questão do desalojado, desabrigado. Em maio do ano passado foram mais de 10 mil pessoas que ficaram nessas condições. Então, são políticas públicas que devem levar em consideração vários aspectos. A gestão de desastre é eu me preparar para a resposta, ou seja, o desastre aconteceu. Mesmo eu tirando o máximo de população, mas vai ocorrer um fenômeno, ainda de retirar pessoas que porventura ficaram, ver todo o estrago, acessos que foram destruídos, que eu tenho que fazer todo um processo de limpeza, preparação, recompor aquela área e eu volto agora a fazer um ciclo. Eu devo reconstruir como se eu estivesse fazendo uma prevenção, com obra apropriada para aquela situação que eu estou. E aí adentra outras questões que a gente vê hoje, como conceitos de racismo estrutural, racismo ambiental, né? Quem habita nessas áreas? Geralmente, quem morreu em maio do ano passado? Majoritariamente foram pessoas pardas, negras, né?
que habitam nessas áreas justamente por conta do baixo poder aquisitivo que tem, que estão necessariamente correlacionados, por mais que queiram que não estejam, mas estão. E a gente vê esse reflexo justamente nos números de vítimas, e que vítimas são essas. Nas regiões de maior vulnerabilidade dos países pobres e em desenvolvimento, morreram 15 vezes mais pessoas do que eventos equivalentes que aconteceram em áreas onde os países estavam mais estruturados e a população mais resiliente. Então nós vamos ter mais ondas de calor marinha, nós vamos ter mais energia sendo inserida para a atmosfera e vamos ter mais eventos extremos, mais ação de ciclones tropicais e extratropicais no Atlântico Sul, que era uma raridade. Tudo isso é resultado desse aquecimento desmedido, né, do oceano e da atmosfera. Eu sempre digo, em lugar de termos gabinete de crise, temos que ter comitê técnico permanente para enfrentar esse problema, que é complexo e abrangente. Que não é, digamos assim, uma administração que resolve. Mas é preciso o quê? Que haja plano de Estado, não seja plano de um governo, não seja plano de um partido, seja de Estado. Todos continuem com aquele plano.